Muito bem, rapaziada, gravando aqui esse vídeo em frente, olha só o lugar onde eu estou, em frente ao Madison Square Garden, casa do New York Knicks. Muitos espetáculos musicais e outros eventos acontecem aqui, jogo também de outros esportes, como por exemplo de hóquei, né? Enfim, mas aqui é a casa dos Knicks, que é o time pelo qual eu torço na NBA, né? Eu sou um torcedor meio modinha dos Knicks, sabe? Nesse ano mesmo o time avançou, chegou bem nos playoffs, quase chegou ao título da conferência. Eu acompanhei mais, mas já não acompanho como no passado não, nos anos 90 e início dos anos 2000 eu acompanhava mais. Mas enfim, escolhi aqui o cenário, que é um cenário inspirador para falar de uma grande vitória do Fluminense. Eu gravo esse vídeo entre o final do jogo Fluminense 2 Al Hilal 1 e a partida que vai apontar o adversário tricolor na semifinal do Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, que será disputada entre o Palmeiras e o Chelsea às 9 da noite no horário local, né? 10 da noite no horário de Brasília, né? Então, vamos falar bastante sobre isso, sobre essa reta final do Mundial, mas antes, olha o recado que eu tenho para você, o que eu gravei mais cedo. Esse aí é o New York Times, o mais importante jornal do mundo. Obviamente eu estou aqui em Nova York, é claro. E aqui, ó, olha quem está comigo, a minha garrafinha da Golcase, a minha garrafinha do Flamengo, óbvio, eu torço pelo Flamengo, então a galera da Golcase me mandou uma garrafa do Flamengo com o meu nome. Você pode ter a sua personalizada, tá? Com o emblema, o símbolo do seu time, são os principais times do futebol brasileiro. E as garrafas térmicas da Golcase, essa aqui é a Urban, mais compacta. Tem também a garrafa Fresh, que é maior. Elas armazenam o líquido gelado por 24 horas e quente por 12 horas. Eu coloquei aqui uma limonada servida lá no hotel, muito gostosa. Já está um tempão aqui, eu vou beber agora, ó. Geladinho, uma delícia. Temperatura de 33 graus aqui em Nova York, calor danado. E a Golcase aliviando aqui, me hidratando com a minha garrafinha no capricho. Então, não esqueça de acessar o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code na sua tela para você aproveitar os produtos da Golcase. Tem mala de viagem também. Eu vim para cá com a minha mochila da Golcase também. Você, nesse período de férias, pode comprar os produtos para você viajar. Também na volta às aulas, após as férias escolares, as mochilas da Golcase, também dos principais clubes do futebol brasileiro, entre vários outros produtos. Use o cupom GOMAURO, para você ter desconto. Aí tem capinha de celular. Você compra uma, leva duas. Beleza? É isso aí. Agora deixa eu continuar aqui o meu rolê aqui por Nova York. Trabalho um pouquinho de turismo também, sempre matando a sede, me hidratando, graças à nossa gloriosa garrafinha da Golcase. Valeu! Você vê aí que a Golcase, a garrafa da Golcase é uma companheira realmente muito importante e, além da garrafa da Golcase, você pode adquirir capinha de celular, comprar uma, leva duas, pode também comprar mala de viagem, mochila e tudo mais. Aproveite o cupom GOMAURO, cupom GOMAURO, a Golcase, a nossa parceira, está conosco mais uma vez. Então, o Fluminense fez um ótimo jogo e derruba algumas teses, né? Aquela história, o time brasileiro tem que jogar fechadinho. Não necessariamente tem que jogar fechadinho. Não existe isso, essa regra. Tem que jogar de acordo com as circunstâncias. E o Fluminense jogou. Houve equilíbrio em posse de bola, um pouco mais da equipe saudita. Houve um pouco mais de finalizações também da equipe do Al Hilal, porque ficou muito tempo atrás no placar, então atacou, finalizou. O Fluminense do começo do jogo até a metade do primeiro tempo, um pouco mais, teve até mais posse do que a equipe do Al Hilal. Então o Fluminense fez um bom jogo, marcou muito forte, aproveitou 2 gols de jogadas em que o time pressionou o adversário e fez errar. O Cancelo evita a saída da bola para escanteio, ela fica viva e o Martinelli faz um belo gol. Depois o gol do Hércules, uma bola que sobe e desce ali, o Fluminense pressionando. E o Renan Lodge muito mal na jogada, perdido, a bola sobrou para o jogador do Fluminense, o Hércules fez o gol da vitória. Então o Fluminense venceu jogando bem, uma equipe que, olha, uma equipe cara, jogadores internacionais, jogadores com passagem por times importantes do futebol europeu, inclusive, vários, né? Então tem um investimento muito forte do Al Hilal. O Fluminense não ganhou de um time saudita, tinha 3 jogadores da Arábia Saudita, nascidos lá. Aí tinha 3 brasileiros, 2 portugueses, o goleiro marroquino, tinha senegalês, Koulibaly, ótimo zagueiro, que era do Nápoles, que era comissado por muitas equipes europeias, inclusive o Marcos Leonardo, brasileiro, muito bom jogador, né? Que marcou inclusive mais um gol, que foi o gol do time do Al Hilal. Então foi uma grande vitória do Fluminense. Agora, algumas coisas não mudam, gente. Eu acho muito oportunismo. Eu vou aqui elogiar o Renato. Renato Portaluppi é um técnico de muitos altos e baixos. Os inícios de trabalho dele costumam ser bons. A sequência nem sempre. Quando precisa de repertório, ele acaba fraquejando muitas vezes.
Mas o momento dele nesse Mundial é muito bom. Há poucas semanas ele empatava com o Vitória, perdia para o Botafogo mais uma vez e estava todo mundo lá, todo mundo, quase todo mundo, né? Os tricolores em massa reclamando. Agora ele é o melhor do mundo. Nem uma coisa nem outra. O Renato não é o pior, nem é o melhor. É um técnico que eu sempre digo, não vou mudar de ideia porque eu não sou oportunista. Eu não vou fazer um vídeo canhestro dizendo, não, o Renato é ótimo. Não, eu acho o Renato um técnico com muitas limitações, ótimo gestor de grupo, isso aí talvez seja o melhor entre os brasileiros. Os jogadores gostam muito dele, isso é uma virtude, mas ele não é um técnico de muito repertório. Mas isso não importa. Nesse Mundial, nesse recorte, depois da fase de grupos, que foi muito de altos e baixos, lembrando que ele chegou a estar perdendo por Hyundai, teve que fazer força para virar, não foi um grande jogo, correu risco contra o Mamelodi, não estourou nenhuma bola no gol do time sul-africano, se tomou um gol poderia ser eliminado na fase de grupos, mas depois do mata-mata contra a Inter, em que pesa a Inter esfacelada, humilhada, destruída depois da maneira como perdeu o título europeu. E agora contra o Al-Hilal, que eliminou o Manchester City, não importa também que o Manchester City estava aqui meio que em pré-temporada, eliminou o Manchester City e o Fluminense eliminou essa equipe. São duas vitórias muito grandes, históricas para o Fluminense, que o colocam numa posição espetacular. Inclusive financeiramente, o dinheiro que vai entrar pode ser muito importante se for boa a gestão do Mário Bittencourt para reduzir a dívida de curto prazo do Fluminense e não ficar asfixiado o clube, poder respirar. Não é hora de contratar jogador, de torrar o dinheiro, é hora de usar essa grana para equilibrar finanças, minimizar os problemas financeiros. É uma oportunidade que tem o Fluminense de se reestruturar sem virar SAF. Você, tricolor, que é contra a ideia da SAF, que é defendida pelo atual presidente, brigue por isso, que se use o dinheiro para colocar a casa em ordem, não para contratar jogador caro e ficar o Fluminense nessa roda viva tendo que virar SAF. O Fluminense pode sim, sem ser SAF, conseguir encontrar um caminho mais interessante. E se virar SAF, que seja não porque está com a corda no pescoço, mas porque encontrou uma proposta muito boa. Porque até agora os clubes brasileiros que viraram SAF foi tudo porque estava com a corda no pescoço, sem opção nenhuma. E essa grana pode ajudar em muito o Fluminense. Repito, Bruno Chatac, que é um especialista, já fez uma análise preliminar e já disse, essa grana serve para pagar a dívida de curto prazo, ou boa parte dela, do Fluminense. E você, se você não sabe, a dívida de curto prazo, como o próprio nome diz, é aquela que você tem que pagar já, daqui a poucos meses. É aquela que te deixa sufocado. É a dívida do seu cartão de crédito, se você estiver devendo. Sabe, aquela que bate na porta ali e fala, ó, tem que pagar agora. Complicado, é sempre muito complicado. Mas enfim, grande vitória do Fluminense. O Fluminense está na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Daqui a pouco teremos o jogo entre o Palmeiras e a equipe do Chelsea. E aí eu quero propor aqui uma reflexão para você, tá? Que é uma coisa interessante para a gente pensar, não é desmerecer nada, não estou desmerecendo nada, mas só para pensar. O torneio, como a Copa do Mundo, como essa Copa do Mundo de clubes, tem as suas peculiaridades. E aí tem uma coisa que a gente não pode ignorar, que é o seguinte, sorte e azar e competência. Competência. Porque não adianta você ter a sorte, entre aspas, de pegar um Olímpia da Libertadores, como o Flamengo pegou há 2 anos, ou um Peñarol ano passado, times tradicionais, campeões, mas em má fase, e perder para os dois. Então você tem que ter a sorte de pegar um adversário mais acessível, sempre que possível, e competência para derrotá-los. Vamos colocar aqui do ponto de vista do Chelsea. Não jogou ainda contra o Palmeiras, tá? Estou gravando antes do jogo. O Chelsea pegou o Flamengo e perdeu. Parou em segundo lugar no grupo por conta daquela derrota, certo? Foi ruim e foi bom para ele, do ponto de vista europeu. Pegou o Benfica, que não é o europeu mais forte, longe disso. Vai jogar contra o Palmeiras, que é uma grande equipe, mas não é forte como outras equipes europeias, né? Além do Chelsea. E se passar, pega o Fluminense, que é outro time sul-americano. O que é mais factível para um time europeu que quer avançar na competição? Enfrentar um português e times da América do Sul ou enfrentar gigantes europeus? Do outro lado você tem, se o Chelsea fosse o primeiro da chave e caísse lá do outro lado, teria jogado contra o Bayern e não o Flamengo. E na sequência o Chelsea teria que pegar quem? O PSG, e se passasse, provavelmente o Real Madrid ou o Borussia Dortmund. A outra chave é muito mais pesada. Então, até para os times da Europa existe essa questão também de um pouco de sorte no cruzamento. Mas a sorte de nada adianta se não houver competência. Competência que o Fluminense demonstrou nesses 2 jogos, vencendo e conseguindo essa classificação que é histórica. Bem, estou tentando colocar tudo no contexto, repito, não estou querendo desmerecer nada, mas também não vou ser cínico de ficar aqui distorcendo a realidade, né? A gente tem que falar a coisa como ela é. E um recado final para torcedores do Flamengo, eu vou fazer esse recado, porque tem muito torcedor do Flamengo na rede social e aqui no canal também, ali nos comentários. Gente, o Flamengo perdeu, não foi porque jogou fechadinho, os 4 gols do Bayern, o Flamengo estava todo lá atrás, que o Bayern pegou o Flamengo e fez assim, vum, empurrou para o campo de defesa. Então não foi porque jogou no ataque, não tomou nenhum gol de contragolpe,
Flamengo perdeu para o Bayern porque o Bayern era melhor. Ah, o time ficou nervoso, ficou nervoso. Uma coisa é você jogar contra uma equipe europeia que você consegue enfrentar, outra quando aquela que te asfixiou. O Bayern fez isso. O Flamengo poderia jogar melhor? Poderia. Deveria. Merece críticas por isso? Merece. Mas a eliminação do Flamengo nada tem a ver com a classificação do Fluminense para a semifinal. São coisas distintas. O Fluminense está classificado, o Flamengo está eliminado, vida que segue. E muito mais importante do que pensar no Mundial é pensar no mundo real. O mundo real não é o Mundial. O mundo real são as competições do Brasil e na América do Sul, aquelas que estão ao alcance de clubes brasileiros pensando em título. Porque um título mundial, mesmo que o Fluminense esteja na semifinal, convenhamos, ainda é um sonho muito distante. Porque além de Palmeiras ou Chelsea, ele vai ter que enfrentar, numa final eventual, o mais fraco seria o Borussia Dortmund, que é pouco provável. O mais provável, PSG, Bayern ou Real Madrid. É um jogo só, tem chance, sempre tem chance. Mas é um desafio quase impossível, muito grande. É um desafio muito maior do que o gigantesco e belíssimo Madison Square Garden. Então, vamos acompanhar para ver o que acontece. Parabéns ao Renato. Não o contrataria jamais para ser técnico do meu time, mas nem por isso não vou deixar de parabenizá-lo pelo ótimo momento aqui no Mundial nesse mata-mata. Parabéns ao Fluminense e a Golcase patrocina esse vídeo. Você pode adquirir os produtos da Golcase com o cupom GOMAURO. Não deixe de acessar o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela. Seguimos aqui em Nova York, acompanhando o Mundial de Clubes da FIFA. Valeu, é isso aí. Então, saudações.